Boa tarde, quinto ano. Vamos lá para a apostila de História, o capítulo 2, Direito à Saúde, página 227. A saúde é uma área muito importante para a vida em sociedade. Neste capítulo, você vai estudar algumas transformações nessa área e a importância do direito à saúde. Direito social à saúde. A saúde é o bem-estar físico, social e mental. Garantir a saúde envolve muitas coisas. Por exemplo, assegurar o atendimento médico, a segurança, a educação e o saneamento básico das pessoas. Então, vocês podem grifar aqui, tá? Ó, esse pedacinho aqui vocês podem grifar. Atualmente, no Brasil, o atendimento médico é um serviço público, mas também é oferecido por instituições privadas. Essas instituições privadas são os convênios, tá? Que muitas pessoas pagam também e têm acesso aos médicos. No entanto, por muito tempo, o governo não considerou obrigatório atender pobres, órfãos ou doentes. Esses cuidados costumavam ser realizados por membros de instituições religiosas ligadas à Igreja Católica. Aí aqui tem uma imagem, a tradição dos primeiros hospitais religiosos deu origem a hospitais como a Santa Casa de São Paulo, que foi fundada em 1562. Então, antigamente, o governo ele achava que pobres, órfãos e doentes de várias espécies não era a obrigação dele dar esse subsídio. Não era um direito dos cidadãos. Então, quem fazia o atendimento a essas pessoas eram as igrejas, né? As igrejas católicas. Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, por muito tempo, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia. Esta é uma das irmandades mais antigas do país e foi criada pelos padres jesuítas durante o período colonial, no ano de 1539. Como não existiam médicos, eram os próprios jesuítas que cuidavam dos doentes, porque não tinha médico, né? A medicina ainda não tinha avançado naquela época. O intuito dos integrantes das Casas da Misericórdia era ajudar os pobres, os doentes, os inválidos. Ó, também vocês podem grifar isso daqui. Qual era o intuito das pessoas que trabalhavam na Santa Casa? Era ajudar quem? Pode anotar isso daqui, tá? Grifar. E essa irmandade, né, essas pessoas que trabalhavam na Santa Casa, os jesuítas, né, eram as pessoas católicas, elas recolhiam e criava crianças abandonadas. Ah, não, desculpa, acho que eu pulei aqui, ó. O intuito dos integrantes das Casas da Misericórdia era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Ah, não, essa foi que eu pedi para vocês grifarem. E essa irmandade recolhia e criava crianças abandonadas, rezava pelos vivos e pelos mortos. E também elas administravam os cemitérios, as igrejas, né, as igrejas católicas, com os jesuítas, porque antigamente não tinha médico. As santas casas de misericórdia foram se modificando ao longo do tempo, conforme as necessidades e o crescimento da população brasileira. Elas existem até hoje e estão presentes em quase todas as capitais e em muitas cidades do interior do Brasil. Atualmente funcionam como hospitais, promovendo exames, cirurgias e consultas médicas. Nós temos uma Santa Casa em Santos, né? O Hospital Santa Casa, né? Que no começo ele não era como um hospital porque não tinha médico. Em muitas cidades, a Santa Casa era o único hospital. Hospitais públicos, postos de saúde e unidades de atendimento só foram criados a partir da metade do século XX. Por isso,
Por esse motivo, a importância da Santa Casa para a saúde no Brasil. Conheça quem é. A rainha portuguesa Leonor de Aves foi a fundadora da Irmandade de Invocação a Nossa Senhora da Misericórdia, no ano de 1498. Essa irmandade visava cuidar dos doentes, alimentar os famintos, oferecer abrigo aos viajantes e sepultar os mortos, conforme a tradição católica. Para cumprir seus objetivos, a Irmandade fundou dezenas de santas casas em Portugal, até a morte da rainha Dom Leonor em 1525. Na página 229, parteiras e barbeiros. As Santa Casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres ou ricas. No entanto, até o ano de 1808, não existiam faculdades de medicina no Brasil. Então, até esse ano aqui, não existia faculdade de medicina no Brasil. Por isso, existiam pouquíssimos médicos, pois eles precisavam estudar na Europa para se formar. Então, para ter médico, eles só tinha faculdade de médico na Europa. Aqui no Brasil não tinha. Por muito tempo, os barbeiros fizeram o papel de profissionais da saúde. Olha só quem fazia o papel de médico, né? Médico entre aspas. Além de cortar barba e cabelo, eles extraíam os dentes e realizavam sangrias para aliviar dores de cabeça, febres e resfriados. Por realizar procedimentos médicos, eles eram chamados de barbeiros cirurgiões. Imagine. O que é sangria? É a retirada de sangue por meio de cortes ou sanguessugas, um pequeno animal semelhante a uma lesma usado para sugar o sangue humano. Imagine que antigamente um barbeiro fazia procedimento na área da saúde. E aí, para aliviar dor de cabeça, febre e resfriado, tinha que retirar um pouco de sangue. Por um corte, ou fazia um corte na pessoa, ou colocava aquele bichinho preto, um sanguessuga, para ficar sugando o sangue da pessoa. Aqui é um cirurgião negro colocando ventosas. Aqui, ó, tá vendo? Nas costas, ele colocando algumas ventosas. Eu não sei para que são essas ventosas. Vamos ver se o texto fala. Deve ser para retirar o sangue, né, bebê? Os nascimentos eram realizados por parteiras. Elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanos ou afrodescendentes. Por isso, esses profissionais utilizavam técnicas e conhecimentos tradicionais africanos no seu trabalho. Aqui, mão na massa. Por que havia poucos médicos no Brasil colônia? No nosso país. Por que haviam poucos médicos? Exatamente, porque tinha que fazer faculdade na Europa, porque no Brasil não tinha, Brasil colônia. Não tinha faculdade de medicina naquela época, né? Na nossa época tem. Então, respondam aqui rapidinho. Epidemias no Brasil. Atualmente, quer dizer, hoje em dia, né? Temos remédios, vacinas, técnicas e exames disponíveis. Com isso, muitas doenças podem ser descobertas, tratadas e curadas. Algumas doenças, como a varíola, foram inclusive erradicadas. Esses avanços médicos, porém, são muito recentes historicamente. Até os anos de 1900, muitas pessoas morriam de doenças que hoje são simples de serem tratadas, curadas ou prevenidas, como sarampo ou tuberculose. Antigamente, muitas pessoas morriam por várias... hoje em dia, as vacinas que nós temos, elas criam uma imunidade no nosso organismo.
Mas antigamente as pessoas não tinham essas vacinas e elas morriam pelas mesmas doenças as quais hoje nós temos vacina, sarampo, gripe, antigamente também tinha cólera, tinha sim, né? No nosso país ela meio que foi erradicada, né? A cólera. Mas em outros países deve ter erradicada, eliminada, acabado. Para saber mais, existem pessoas contrárias à vacinação? No início dos anos de 1900, uma em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa, antes de completar 5 anos. Isso mudou com o desenvolvimento das vacinas para prevenir doenças. As vacinas fortalecem as defesas do corpo e previnem o aparecimento de muitas doenças graves. Cada vacina deve ser aplicada na idade correta por um profissional da saúde, de acordo com a carteira de vacinação, que é um documento que todas as pessoas devem ter. Apesar de todos esses benefícios, existem pessoas que são contrárias à vacinação. Elas acreditam que as vacinas são as causadoras das doenças e, por isso, deixam de vacinar seus filhos. Essa atitude é perigosa, pois coloca em risco as pessoas que não se vacinam e faz com que doenças erradicadas possam voltar e afetar as pessoas. A melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Ou seja, tem pessoas que ainda têm uma crença de que se tomar a vacina, vamos supor, a gente está passando pela pandemia do Covid-19. Aí tem algumas pessoas que quando lançarem a vacina, né, tomara que achem a vacina, aí vão soltar as primeiras vacinas. Aí algumas pessoas vão falar assim, eu não vou tomar essa vacina não, nem deixar meus filhos tomarem, porque ele vai ficar com a doença, ele vai pegar Covid. Por isso que ele fala aqui, ó, que a melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Ou seja, quando a pessoa é informada, ela sabe que se ela tomar vacina, ela não vai pegar a doença, mas sim, ela está criando uma imunidade, fazendo com que aquela doença não volte e não se espalhe novamente. Então, é preciso se informar antes de falar que não vai tomar vacina. Como surgem as epidemias? Quando uma doença afeta muitas pessoas em um mesmo local, é chamado de epidemia. A Covid ela não é uma epidemia. Por quê? Porque aqui, ó, a epidemia ela afeta as pessoas de um mesmo local. O Covid ele não afetou as pessoas somente de um local, ele afetou o mundo inteiro, tá? Então aí é uma pandemia, é uma situação mais grave que uma epidemia. Ao longo da história, as epidemias sempre estiveram presentes no Brasil. Uma epidemia que nós temos aqui, a dengue, quando começa a época de chuva, né? Não é uma coisa que está no mundo inteiro, que afeta o mundo inteiro. É mais sazonal, é mais do nosso país, né? Não que os outros países não tenham. Uma das razões que favorece o desenvolvimento de uma epidemia é o desconhecimento sobre a doença. É preciso saber como uma doença é transmitida, como é contraída, quais são seus sintomas e como deve ser tratada. Por isso, ações educativas e aulas de ciência são tão importantes. Conhecendo mais as doenças, sabemos como nos proteger dela, que nem a Covid. Quanto mais a gente teve informação, mais nós soubermos que deveríamos lavar a mão toda hora com sabão, usar máscara ao sair, quando chegar em casa tirar o sapato, não coçar os olhos, o nariz, levar a mão à boca. Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente se previne da doença. As epidemias podem se fortalecer por falta de medicamentos. Em comunidades muito afastadas, é comum que faltem vacinas e remédios. As cidades no norte do Brasil, na região amazônica, que só podem ser acessadas por meio de barcos, né? Então, tem lugar na Amazônia, aqui tem no nosso país, que não tem como ir de carro, que não tem como ir andando, é difícil de chegar. E para chegar lá, só de barquinho. E isso torna o transporte de remédio muito demorado e dificulta o tratamento imediato das pessoas contaminadas. Então, vamos supor, tem uma pessoa lá que já está contaminada.
E aí precisa chegar medicação para ela, medicamento para ela. Até chegar, né? Chega, mas demora muito, então o caso da pessoa vai agravando. Muitas doenças são transmitidas às pessoas por mosquitos, água contaminada, esgotos e céu aberto. Uma das formas mais efetivas para prevenir essas doenças é o saneamento básico, ou seja, higiene, né? Saneamento básico é a coleta e o tratamento do esgoto, a limpeza das cidades e o fornecimento de água potável à população. Água potável é água limpa, aquela água que a gente pode beber. Atualmente, temos vários meios de evitar epidemias, porém, ao longo da história do Brasil, elas foram muito comuns. Rios poluídos e esgotos a céu aberto contribuem para o surgimento das epidemias. Olha, aqui é um rio a céu aberto, né? Ou a gente também pode concluir com um canal, alguma coisa nesse sentido. E isso daqui, se não for tratado, acontecem várias epidemias, tá? Epidemias de varíola. O vírus da varíola chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses, em 1563. Ocorreu entre os indígenas a primeira epidemia da doença. Eles não eram imunes à doença e estima-se que quase 30 mil morreram em decorrência da epidemia. Por que quase 30 mil índios morreram? Porque eles não tiveram contato com o vírus, né? Porque eles viviam aqui no Brasil. E aí chegou os portugueses. E os portugueses trouxeram essa doença da Europa para cá, para os índios. E não existia vacina, não tinha médico naquela época aqui no Brasil. Índio sempre foi índio, primitivo, morava na floresta. Né? Então, morreram quase 30 mil índios com essa epidemia de varíola que os portugueses, os europeus, trouxeram para o Brasil. Desde então, as epidemias de varíola foram frequentes no Brasil, provocando mortes, cegueiras e deformações físicas, devido às erupções de pele que acometiam o doente. A falta de informação sobre a doença gerava explicações sobrenaturais. Por exemplo, diziam que as pessoas contaminadas estavam sendo punidas por algum mau comportamento. Olha só que ponto chegava a ignorância. As pessoas pegavam varíola antigamente e como eles eram muito religiosos, eles acreditavam que quem estava com essa doença é porque, vamos dizer assim, Deus estava castigando. Mas não era, é porque não tinha informação, não tinha medicina naquela época. Aí por isso que falava que estavam sendo punidas por algum comportamento, algum mau comportamento. A vacina contra a varíola foi inventada no fim do século XVIII e atualmente a doença é considerada erradicada. Epidemias de tuberculose. A tuberculose é uma doença transmitida por uma bactéria que atinge os pulmões e é prejudicial aos que vivem em climas frios, como no clima da Europa. Muitos portugueses portadores da doença, como o padre Manuel da Nóbrega, em 1549, vinham ao Brasil em busca de melhores ares do clima tropical. A doença, que era comum na Europa, tornou-se comum também no Brasil colônia, atingindo inicialmente a população indígena nativa e se espalhando entre os africanos trazidos por serem escravizados. Ou seja, tudo que era de doença que os europeus traziam para cá, pegavam em todos os índios, né? E consequentemente nos africanos, porque eles buscaram os africanos para virar escravos, então índios e os africanos eram todos contagiados. Com a formação de vilas e cidades, a doença se espalhou entre as populações urbanas, que, diferentemente das populações rurais, viviam mais próximas e tinham mais contato umas com as outras. A doença atingia principalmente os locais de moradia, onde havia muitas pessoas em péssimas condições de higiene e que não tinham uma alimentação adequada.
Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a invenção dos antibióticos no século XIX, a doença passou a ser controlada, mas ainda não erradicada. Aí aqui, ó, febre amarela. No Brasil houve duas grandes epidemias de febre amarela. A primeira chegou no Brasil provavelmente com os africanos escravizados, que foram trazidos no século XVIII, entre 1700 e 1800. Essa epidemia atingiu Pernambuco e durou cerca de 10 anos. Uma nova epidemia ocorreu no século XIX e contagiou grande parte do litoral brasileiro. A febre amarela ainda afeta bastante gente, pois muitas pessoas não procuram nem se vacinar ou não têm acesso à vacinação contra a doença. Agora aqui nós temos as epidemias atuais. O Brasil também viveu uma epidemia do Zika vírus em 2014, que já foi controlada. Porém, ainda existem marcas profundas dessa epidemia. Por exemplo, esse vírus desenvolve uma série de problemas de saúde em bebês, caso a doença seja contraída pela mãe durante a gravidez. Atualmente, o Brasil vive uma epidemia de dengue. Essa epidemia se iniciou na década de 1980 e ocorre até hoje. Então, a dengue, né, não conseguiram erradicar. Quando esse livro foi feito, ainda não tínhamos a pandemia, né? Nós estamos falando de pandemia. Quando esse livro foi feito, não tínhamos a pandemia. E a pandemia, ela é a nível mundial. Objetivo e epidemias no Brasil. Vamos ver aqui a número 1. Olha que legal. Hidrofobia ou raiva é transmitida por animais infectados no Brasil. A maior parte dos casos está relacionado com morcegos e cães. O maior número de casos está no Mato Grosso do Sul e no Maranhão. Desde os anos 2000, então foram relatadas anualmente menos de 50 mortes humanas por hidrofobia, tá? Hidrofobia não tem nada a ver com água, né? Porque hidro a gente associa com água. Na região das Américas, a maioria delas ainda resulta em contato com cães. Então, a hidrofobia é a raiva transmitida por animais infectados, ou morcego ou cão. A 2, vamos ver. A Aedes aegypti. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Na América do Sul, o maior surto foi em 2002. Gerou mais de 1 milhão de casos relatados. Entre 2001 e 2009, mais de 30 países na região das Américas notificaram um total, olha só, o quanto total de casos de pessoas mortas, né, entre esses 5 países tivemos. Eita. Ai, fechei, peraí. A doença de Chagas, que é transmitida pelo inseto barbeiro. Em áreas domiciliares, tipicamente são infectadas as crianças menores de 5 anos. Em áreas não domiciliares, a infecção é detectada em idades posteriores e, em geral, está relacionada com atividades agrícolas. Os efeitos incapacitantes e a mortalidade da doença de Chagas têm sido um dos maiores sérios problemas da saúde pública da América Latina. Eu já ia fechar de novo. Fechei de novo. A cólera é transmitida pela água, já falei para vocês da cólera, é transmitida pela água não tratada. Ela se espalhou pelo continente americano a partir de 1991. E atualmente no Brasil já foi incorporada como uma doença endêmica, principalmente em regiões pobres do Nordeste e Norte do país. Então, ó, aqui nessa região nós temos a hidrofobia, né, que é a raiva transmitida por animais, que é o cão e o morcego. Na nossa região, nós temos o Aedes aegypti, que é a dengue, o chikungunya e a zika, né? Esse mesmo mosquito transmite esses 3 tipos de doença. Eita. Aqui nessa região, nós temos o barbeiro, e aqui nós temos nessa região, no norte e nordeste, a cólera. Por que aqui nós temos a cólera? Porque a cólera, ela deriva de regiões que não têm, são pobres, carentes, que não têm
higiene, tá? Então, ó, aqui nós temos na nossa região doenças de Chagas. É possível termos, mas não o surto é maior nessa região. A mesma coisa sobre a hidrofobia, a mesma coisa sobre a cólera. Aprender brincando. Vai até a página 33 do material de apoio e monte uma linha do tempo com as epidemias ocorridas no Brasil. Lá na página 33, tem alguma... Presta atenção, depois vocês vão lá na página 33. Presta atenção, Davi. Vocês vão pegar o caderninho de história e vão escrever assim, ó, linha do tempo com as epidemias ocorridas no Brasil. Vão voltar no texto e vão ver quais foram as primeiras doenças. Vamos supor, faz de conta um exemplo. A primeira doença foi a gripe, coloca a gripe, que não foi a gripe, tá? A segunda doença foi a tosse, que não foi a tosse, vai colocar a tosse. Vão colocar numa linha do tempo. O que quer dizer essa linha do tempo? Qual veio primeiro, qual veio em segundo, qual veio em terceiro? Vão montar isso no caderninho de história de vocês. Quem já acabou de fazer a linha do tempo no caderno, vai fazer a ficha de atividades de história da página 125 a 127. A 128 é para casa. Já anotem, página 128 de história para casa. Tá? Podem fazer em grupos. As atividades agora em sala pode ser feita em grupo. Para casa vai ter que fazer sozinho, tá? Repetindo, da página 125 da ficha de história até 127. E a 128 é para casa. Agora, a gente vai fazer, ainda na ficha de atividades, a página 129 e a 30. Então, para responder a página 129 e 130 da ficha de atividades, vocês têm que ler a página de história da apostila 234 e 235, tá? 236 de história para fazer também, tá? Para terminar o capítulo. Professora,